No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero dar detalhes sobre a quinta-feira perfeita do Flamengo, que depende apenas de si para ser campeão brasileiro e ainda está muito próximo do primeiro reforço para a temporada de 2021. Tem novidades também no São Paulo, que vendeu o Brenner, vou te dar todos os detalhes da negociação, vou falar ainda sobre o que há de verdade em Thiago Volpi pedindo para deixar o tricolor e detalhes sobre a reunião marcada para essa sexta-feira, uma videoconferência com o Hernan Crespo. Para completar, novidades sobre Nátio Fernandes. Cheguei a contar para você que ele está contratado pelo Atlético Mineiro e vou te dizer o porquê de ainda não ter sido anunciado. Para arrematar, Carille, oferecido ao Fluminense, e o Fortaleza vencendo o Curitiba e jogando o Bahia para a zona do rebaixamento. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa também o sininho para receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Fortaleza. Vitória por 3-1 contra o Curitiba na noite dessa quinta-feira, jogo disputado no Castelão e vitória fundamental para as pretensões do Fortaleza, que pulou da 17ª para a 14ª colocação, ou seja, deixou a zona do rebaixamento e se afastou um pouquinho do Z4. Nesse exato momento, o Fortaleza aparece com 38 pontos ganhos, o primeiro time no Z4, é o Sport, que tem 35 pontos. O Sport ainda entra em campo nessa rodada, enfrenta nessa sexta-feira o Botafogo no Rio de Janeiro. Se o Sport vencer, quem vai se dar mal é o Bahia, que volta para a zona do rebaixamento depois de perder em casa para o Fluminense por 1-0. Briga muito pesada na parte de baixo da tabela, com Fortaleza, Bahia, Sport e Vasco da Gama, todos ainda correndo o risco de rebaixamento. Só para contar que a vitória por 3-1 do Fortaleza em cima do Curitiba foi de virada, o Coxa saiu na frente, Fortaleza virou, mas o grande lance da partida se deu nos minutos finais. O goleiro Wilson do Curitiba foi expulso e o Sarrafiori, o primo do Messi, foi pro gol para defender um pênalti do Wellington Paulista. O Wellington que bate bem pênalti. Pois saiba que o Sarrafiori conseguiu fazer a defesa de braço direito, um baita defesa. Se você não viu, dá uma procurada aí, tenho certeza que você vai curtir esse lance. Bora falar agora sobre Fábio Carille, ex-técnico do Corinthians, que foi oferecido nos últimos dias ao Fluminense. Antes de te contar o que o Flu achou sobre a sugestão, só para dar uma atualizada do atual momento do Carille. O técnico do Corinthians, que foi campeão paulista, campeão brasileiro e está fora do timão já há algum tempo. Em fevereiro do ano passado ele fechou com o Al Ittihad. Tinha naquele primeiro momento a missão de salvar o time da zona do rebaixamento, conseguiu, e na atual temporada é o quarto colocado no campeonato nacional, no campeonato saudita. O time chegou às quartas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita e está classificado para a final da Copa dos Campeões da Arábia. Vai fazer o confronto decisivo contra o Raja Casablanca. Quem está deitando e rolando no time do Carille é o Romarinho, ex-jogador do próprio Corinthians. E aí eu falei sobre a sugestão, o nome do Carille foi sugerido ao Fluminense. O Carille entende que seria uma boa voltar ao Brasil, especialmente para dirigir o Flu, que estará na Libertadores da América da próxima temporada, inclusive está brigando com o São Paulo para estar no G4, ou seja, para garantir classificação direta para a Libertadores sem precisar passar pela pré-Libertadores. Mas apesar da sugestão, dá para dizer que o Fluminense não se animou com a possibilidade de contratar o Carille. A impressão da pessoa que sugeriu o nome do Carille é de que o Flu já tem conversas avançadas com um treinador. Não tem uma informação sobre quem é esse técnico mais próximo do Flu, mas há quem especule que possa ser Fernando Diniz. Gostaria muito de saber a opinião dos torcedores do São Paulo e do Fluminense sobre essa possibilidade. Bora trazer atualizações sobre Nátio Fernandes, meio atacante de 31 anos de idade, que eu cravei nesta quarta-feira, será reforço do Atlético Mineiro. O Galo assegura que ainda não está fechado. Conversei com o Rodrigo Caetano na própria quarta e ao longo dessa quinta-feira o Rodrigo garantiu que ainda existem algumas etapas a serem cumpridas, por isso nesse momento a cautela é importante. Vou reafirmar nessa sexta-feira aquilo que eu disse na quarta-feira. O Nátio será jogador do Atlético Mineiro, uma pessoa envolvida nas negociações que me deu todos os detalhes, reafirmou que o negócio está sacramentado. Ele garante que o Nátio inclusive já assinou com o Atlético Mineiro. Aí eu perguntei, tá bom, mas por que não houve o anúncio nem por parte do River Plate, nem por parte do Atlético Mineiro? E ele deu uma justificativa bem boa. Essa minha fonte contou que o River ainda aguarda por garantias bancárias para assinar tudo e para liberar o atestado do Nátio Fernandes.
O River vai ter direito a 6 milhões de dólares, que hoje equivalem a 32 milhões e meio de reais. Essa grana vai ser paga de forma parcelada. A última parcela vencendo em novembro do ano que vem. Ou seja, para que o negócio seja sacramentado, o River exigiu garantias bancárias, algo absolutamente normal e que demanda algum tempo. Existe uma burocracia para você obter essas garantias bancárias. Assim que tudo isso estiver ok, e o Atlético terá as garantias bancárias, porque quem está responsabilizado por essa negociação é a família Menin, dona de um patrimônio gigantesco, tudo vai ficar normalizado e o Nacho Fernandes será anunciado como novo reforço do Atlético Mineiro. O pacote total do Nacho vai custar ao Atlético 8 milhões de dólares ou 43 milhões e 400 mil reais. O Nacho vai assinar um contrato de 3 temporadas e terá salário de 600 mil reais livres de impostos no Atlético Mineiro. Por último, mas não menos importante, queria dar uma outra contextualização fundamental. Ao longo da quinta-feira surgiu a informação na Argentina de que o Nacho Fernandes estaria indo para o Atlanta United e que o Atlético estaria tomando um chapéu. Conversei com essa fonte minha, ela falou que não é nada disso. De fato, o Atlanta United está contratando um jogador do River Plate por 6 milhões de dólares, mas não é o Nacho Fernandes, e sim o Santiago Sosa, volante de 22 anos, revelado na base do River Plate, que disputou 13 partidas na atual temporada. Ele, inclusive, assinou o contrato de venda nessa quinta-feira, 6 milhões de dólares, e se apresenta ao Atlanta United nos próximos dias. A janela de inscrições por lá só abre a partir de 10 de fevereiro. Bora falar agora sobre o São Paulo, começando com o Brenner, que está vendido ao FC Cincinnati, time pequeno da Major League Soccer dos Estados Unidos. O contrato será assinado nessa sexta-feira, mas o Brenner já inclusive deixou o treino mais cedo, nessa quinta, para resolver detalhes a respeito da negociação. Como é que funcionou o acordo? 15 milhões de dólares é quanto o FC Cincinnati vai pagar ao São Paulo. Esses 15 milhões de dólares equivalem a mais ou menos 81 milhões de reais. O São Paulo é dono de 100% dos direitos econômicos. O tricolor ainda fica com 15% da mais-valia. O que significa isso? Que se o Cincinnati vender o Brenner lá na frente e vender por um valor superior a esses 15 milhões de dólares, tudo que superar os 15 milhões, o tricolor tem direito a 15%. Então, se vender por 20 milhões de dólares, 5 milhões de dólares de mais-valia, o São Paulo fica com 15% em cima desses 5 milhões de dólares. Outras informações importantes. O Brenner vai ter direito a um salário de 1,5 milhão de dólares livres de impostos. E é fundamental dizer que o Brenner pediu aos dirigentes do São Paulo para ser negociado. Ele sentiu confiança e convicção de que essa negociação vai transformar a sua vida. E foi a partir do momento em que o Brenner pediu para ser negociado que o São Paulo acabou concordando e vai assinar todos os documentos para confirmar a negociação nessa sexta-feira. A tendência, inclusive, é que o Brenner não jogue mais pelo São Paulo nas 4 rodadas finais do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo bastante coisa a ser disputada. O São Paulo precisa, por exemplo, confirmar a 4ª colocação, não pode ser ultrapassado pelo Fluminense, com o risco de ter de disputar a pré-Libertadores, o que seria um grande prejuízo. Por último, a esse respeito, estava rolando uma briga de bastidores relacionada aos direitos de representação do jogador, do Brenner. É que o Brenner tinha contrato com o Fernando Garcia até novembro do ano passado. E a coisa de 30 dias, o escritório do Juliano Bertolucci e do Júlio Taran, que são os dois principais empresários do futebol brasileiro, esses dois empresários passaram a representar o Brenner. E pouco tempo depois, com 30 dias de trabalho, já conseguiram essa negociação com o FC Cincinnati. O Taran tem excelente relação com o clube americano e está acertando os últimos detalhes para que exista uma parceria ainda mais ampla, que envolverá o Cincinnati, o São Paulo e categorias de base. Te dou mais detalhes num próximo vídeo, assim que tiver um pouquinho mais de informação. Então, sobre o Brenner é isso, 15 milhões de dólares nos cofres são paulinos. Acho o valor bastante razoável, bem interessante. Negócio bacana para o São Paulo. O Brenner viveu bom momento na atual temporada, mas não daria para cravar que valeria muito mais do que 15 milhões de dólares, especialmente em época de pandemia, com poucos clubes com capacidade financeira. Essa, inclusive, é a maior compra já feita por um clube da Major League Soccer envolvendo um atleta da América do Sul, um atleta atuando na América do Sul. Só para completar, também nessa quinta-feira surgiu um boato muito forte de que o Thiago Volpi pediu para deixar o São Paulo. E esse boato deve ter surgido porque o Brenner e o Volpi não participaram de parte do treino. Como o Brenner não participou do treino e foi negociado, já teve gente especulando que o Volpi pediu para ser negociado. Tanto a assessoria do goleiro quanto a assessoria de imprensa do São Paulo asseguram que não é verdade, que o Volpi teve um problema nas costas, mas se tudo correr bem, já deve participar do treino dessa sexta-feira. Não faz parte do perfil do Volpi pedir para sair.
aqueles que alegam que ele está disposto a ir embora afirmam isso baseado numa emboscada de torcedores. O Volpi foi de fato aquele que mais se incomodou com o fato de o ônibus do São Paulo ter sido apedrejado por torcedores do próprio Tricolor. Por último, para arrematar sobre o São Paulo, o Tricolor tem feito uma série de entrevistas com treinadores estrangeiros. Te contei nessa quinta-feira que todos os técnicos europeus procurados pelo São Paulo já foram descartados. Eles pedem muito alto e querem trabalhar no futebol europeu. Então, a partir de agora, o São Paulo concentra esforços em treinadores da América do Sul. Já conversou, por exemplo, com o Schelotto e tem uma videoconferência marcada para essa sexta-feira com o Hernan Crespo. Agora voltar a falar sobre Campeonato Brasileiro, começando com um empate do Internacional em 0-0 com o Atlético Paranaense. O Inter, que vinha de 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, teve essa sequência interrompida depois de um jogo bem equilibrado com o Atlético na Arena da Baixada. Com o resultado, o Internacional viu o Flamengo se aproximar, diferença de apenas 2 pontos a favor do Internacional. Por que isso preocupa? Porque Inter e Flamengo ainda se enfrentam na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no Maracanã. O que quer dizer que a partir de agora, Internacional e Flamengo dependem apenas de si para serem campeões. Se o Internacional vencer todos os seus jogos, assegura o título, o mesmo vale para o Flamengo, restando apenas 4 rodadas daqui até o fim. O Inter aparece em primeiro com 66 pontos, o Atlético Mineiro já distante, praticamente fora da briga pelo título, é o terceiro com 60 pontos, são 6 de diferença do Internacional em relação ao Galo. Próximo jogo do Inter contra o Sport no Beira-Rio, enquanto o Atlético Paranaense, que conseguiu um empate contra o Internacional, nesse momento é o 10º colocado, 46 pontos ganhos, está a 2 pontos do Corinthians. A briga do Atlético é para figurar entre os 8 primeiros, de olho na Libertadores da América. O Atlético faz confronto decisivo contra o próprio Corinthians na próxima quarta-feira, na Neoquímica Arena. Agora fechar o vídeo falando sobre o Flamengo, e tenho certeza que o torcedor rubro-negro amanheceu com um largo sorriso nessa sexta-feira. É que a quinta-feira foi bem bacana. O Flamengo venceu o clássico contra o Vasco, 2-0, gol do Gabigol no primeiro tempo de pênalti aos 47, gol do Bruno Henrique aos 31 da etapa final. Terceira vitória seguida, são 5 vitórias nos últimos 6 jogos do Flamengo de Rogério Ceni, que vem demonstrando reação. Para completar a alegria do torcedor rubro-negro, o Internacional enfim tropeçou, a diferença caiu para apenas 2 pontos, era de 4, agora de 2 pontos, e o torcedor do Flamengo se baseia ou está otimista nesse momento porque imagina que o Flamengo é capaz de vencer o Internacional na penúltima rodada no Rio de Janeiro para ultrapassar o Colorado e enfrentar o São Paulo na última rodada no Morumbi, precisando vencer para confirmar o título nacional, seria o bicampeonato. Pontos importantes: Bruno Henrique marcou seu 100º gol na carreira, ao marcar o segundo gol contra o Vasco. Foram 14 gols em 22 clássicos do Rio de Janeiro. Tem sido considerado o rei dos clássicos do Rio e a maior vítima dele é o Vasco da Gama, que levou 7 gols. Outra coisa importante que eu queria dividir com vocês: o Vasco não tem se dado bem contra o Flamengo. Já são 17 jogos sem conseguir vencer seu grande rival. Nesse período, o Flamengo tem 8 vitórias e são outros 9 empates. Vasco da Gama, com a derrota, caiu para o 15º lugar, foi ultrapassado pelo Fortaleza. Nesse momento, o Vasco tem 37 pontos, o Bahia tem 36, o Sport 35. O Sport, se vencer o Botafogo, pula para 38, também ultrapassa o Vasco da Gama, que teria apenas o Bahia à frente dele ou abaixo dele, já na zona do rebaixamento. Vasco vai precisar de bons resultados nas próximas rodadas. Por falar em próximas rodadas, queria destacar o jogo extremamente complicado que o Flamengo vai ter no domingo. Flamengo e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é o segundo time que mais pontuou no retorno e joga em casa contra o Flamengo. Talvez seja a chance de o Internacional reabrir os 2 pontos perdidos nessa quinta-feira. O Inter tem um jogo relativamente mais tranquilo contra o Sport. O Flamengo vai precisar vencer o Red Bull Bragantino em Bragança para seguir nessa perseguição. E para arrematar de vez, vale a lembrança de que o Flamengo, ao longo dessa quinta-feira, avançou nas negociações com o Bruno Viana, zagueiro que pertence ao Braga. Eu contei para vocês no ano passado com exclusividade que o Flamengo tinha interesse na contratação do Bruno Viana. Na oportunidade, o Braga não aceitou negociá-lo. Dessa vez, o movimento foi diferente. Houve uma sugestão dos representantes do Bruno para o Flamengo. O Bruno não atravessa um momento tão bacana no Braga. A relação com o Carlos Carvalhal não é das melhores. O
O Flamengo se interessou pela contratação e está fechando os últimos detalhes. Já fez uma proposta ao Braga de empréstimo até o fim da temporada com opção de compra pelo valor de 7,5 milhões de euros. Considero esse valor bastante alto para um zagueiro que já tem 25 anos de idade. Esses 7,5 milhões de euros equivaleriam a 48 milhões de reais. Mas se vier, ele vem por empréstimo sem obrigação de compra e sim com opção de compra. Vai caber ao Flamengo decidir no fim do ano se compra ou não o Bruno Viana, zagueiro revelado pelo Cruzeiro com passagem pelo Olympiacos, que já viveu momentos bem bacanas com a camisa do Braga. Essa informação foi divulgada primeiro pelo jornal O Dia. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa o sininho e vire membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai clicar lá, escolher qualquer um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de vantagens. Combinado? Nos vemos a qualquer momento assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!